Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia 2 de agosto, e nós teremos mais uma aula da escola dominical. Estevão, um dos 7 diáconos eleitos para distribuição e serviço das mesas no período da igreja primitiva, conforme nós vimos no domingo passado, foi uma das vítimas da grande perseguição que se levantou contra o cristianismo, tendo sido assassinado por recusar-se a negar sua fé em Jesus. Tal atitude fez dele o primeiro mártir da igreja primitiva. Embora atualmente não seja comum vermos a ação de mártires em nossa sociedade, na aula de hoje veremos como a vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, colocando em prática o Evangelho de Cristo. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos por nossa vida, pela manhã deste domingo, por nossa saúde e pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Abre nossa mente e nosso coração para que possamos ser sensíveis aos teus ensinamentos e, além disso, para que possamos colocá-los em prática em nossa vida e também inspirar nossos irmãos e irmãs. Nós te agradecemos e oramos, confiados em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje se encontra na página 52 da revista Em Marcha, Legados de Fé no Novo Testamento, e hoje nós estudaremos a lição 13, cujo tema é Estevão, fiel até o fim. As leituras bíblicas de hoje serão feitas pelos nossos irmãos Sérgio Eduardo Martins e Alexandre Esteves da Silva Júnior. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocando dizia: Senhor Jesus, receba meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impusestes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O nome de Estevão aparece pela primeira vez no verso 5 do capítulo 6 de Atos, onde lemos: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Notem que este trecho do livro de Atos retrata a escolha dos diáconos que foram eleitos para a distribuição e serviço das mesas, conforme a lição 12, em que nós trabalhamos no domingo passado. E Estevão, portanto, foi um desses 7 diáconos escolhidos
pelos apóstolos. Além de ser uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito e de sabedoria, Estevão se destacava por sua fé. Ele também era um profundo conhecedor das profecias e da lei, tinha uma atuação bastante intensa no meio da comunidade. Nós lemos isso no verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas essa grande atuação de Estevão, em certo momento, passa a incomodar algumas pessoas, conforme nós lemos um pouco adiante, no verso 10, ainda no capítulo 6 de Atos. Essas leituras foram ouvidas por nós agora há pouco, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Esse primeiro pronome que aparece no versículo 10, eles se refere aos membros da sinagoga dos libertos, ou a sinagoga dos homens livres, depende da tradução bíblica que você utiliza. Era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Era uma sinagoga formada por ex-escravos que haviam sido libertos após o exílio babilônico. Então, essas pessoas constituíam, a sinagoga dos homens livres. Além destes, havia também outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia. Todas essas pessoas começaram a discutir com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Houve quem, por discordar de Estevão, subornou pessoas para que levantassem falsa acusação contra ele. A acusação em questão era que Estevão estava falando contra Deus e contra o templo. Isso levou Estevão ao Sinédrio. O Sinédrio, naquela época, era o tribunal. A palavra Sinédrio significa assembleia. Era uma assembleia religiosa judaica. Os membros do Sinédrio eram responsáveis pelo governo e também pelo julgamento do povo de Deus, de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. Essa assembleia era composta por 71 líderes importantes na sociedade e se reuniam em Jerusalém para tomar as decisões e julgar crimes religiosos. O chefe do Sinédrio era o sumo sacerdote, o líder de todos os sacerdotes do templo. Eu digo isso para que nós possamos entender o contexto e diante de quem Estevão estava. Então Estevão foi colocado diante desse supremo sacerdote, desse sumo sacerdote, a fim de que ele averiguasse a veracidade e também a gravidade das acusações que estavam sendo levantadas contra Estevão. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, Estevão não temeu e seguiu anunciando a sua fé e os propósitos de Deus de salvar a humanidade. Notem que ele começa a falar discorrendo desde a formação do povo de Deus com Abraão, passando pela história até o período do reinado de Salomão. Em todos os argumentos apresentados por Estevão, ele sempre aponta para Cristo. Isso pode ser lido no capítulo 7 do livro de Atos, dos versos 1 a 53. Se vocês tiverem curiosidade de saber como se deu essa fala de Estevão, façam a leitura. E notem que, logo no final da fala de Estevão,
nós podemos observar que foi cumprida na vida dele a profecia anunciada por Jesus. Profecia essa que está descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, dos versos 17 a 20. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas quando vós entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Vejam então de que maneira acaba por se cumprir na vida de Estevão a profecia que fora anunciada por Jesus aos 12 apóstolos. Prevendo o fim que aquilo o levaria, Estevão ergueu seus olhos para o céu e pôde contemplar o seu Senhor. O texto nos diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Diante dessas palavras, o povo, enfurecido, agarrou Estevão e o levou para fora da cidade, tendo sido ele apedrejado até a morte. Esse fato causou satisfação para algumas pessoas e tristeza para outras. Consentindo em sua morte, ou seja, permitindo a sua morte e também guardando as capas de quem o apedrejava, estava Saulo, alguém que mais tarde também experimentaria o que significa viver e morrer por Cristo. Como eu disse inicialmente, muito embora o martírio cristão não seja uma realidade no contexto brasileiro, ou pelo menos não seja uma realidade até onde nós enxerguemos esse assunto, é importante que nós reflitamos a respeito da perseguição que se dá aos cristãos e cristãs ao redor do mundo. Por isso eu trouxe essa imagem. Essa imagem é de uma organização que se chama Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos. É uma organização cristã internacional que atua hoje em mais de 60 países, apoiando os cristãos perseguidos por sua fé em Jesus. Vejam, eu destaquei o logo e também o título dessa organização e este dado que está grifado em vermelho. Mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Aqui nós definimos a perseguição como sendo qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Também separei, através desse vídeo, que mostra um panorama mundial da perseguição religiosa no ano de 2020. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo.
Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. Por mais que em nossa realidade local, quando falamos da Igreja Metodista em Pirassununga, por mais que na nossa realidade o martírio cristão e a perseguição aos cristãos talvez não seja uma realidade, vocês puderam ver que esse assunto é muito importante e tem grande relevância também quando nós abordamos o fato de missionários e missionárias que ainda sofrem perseguição no contexto do Brasil como um todo, saindo agora, de Pirassununga, mas saindo do contexto local e pensando em um contexto mais amplo e ampliando ainda mais para um contexto mundial. Verifiquem que a perseguição é, de fato, uma realidade em nossa sociedade. Então, vejamos quais atitudes de Estevão nos trazem à tona a necessidade de nos mantermos fiéis a Jesus, mesmo em meio às dificuldades. A situação em que Estevão se encontrava, especialmente a situação do julgamento dele, era grave, tanto que chegou a levá-lo à morte. Mesmo assim, em vez de se defender, Estevão usou a sua palavra para falar de sua fé e do propósito de Deus em Cristo. De maneira semelhante, nós temos o desafio de testemunhar e viver nossa fé diante de enfermidades, de problemas das mais diversas ordens, sejam problemas financeiros, familiares. Atualmente, nesse período muito particular em que nós estamos vivendo, de pandemia, se tivermos convicção da presença de Deus em nossa vida e de que Ele é a nossa segurança, podemos fazer, como Estevão fez, das adversidades, oportunidades de testemunhar nossa fé e anunciar o poder de Deus em nossa vida e também na vida das demais pessoas. Se crermos, veremos a glória de Deus se manifestar. Quando Estevão estava diante dos seus acusadores, nós lemos no verso 15 do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. O que foi percebido pelo olhar das pessoas que ali estavam, foi percebido por Estevão no seu espírito, como um testemunho do Espírito de Deus, confortando-o e confirmando que diante daquela prova, diante daquele momento, Deus estava com ele. E isso acaba por se confirmar com a visão que Estevão teve do céu. Existem vários tipos de sofrimento: físico, emocional e espiritual, e nós estamos sujeitos a todos eles. Não estamos isentos de sofrer com as adversidades da vida, seja com perseguições à nossa fé ou outros problemas. É certo também que não há como impedir que situações adversas venham sobre nós. Entretanto, não precisamos enfrentar essas situações sozinhos, isolados ou isoladas. Podemos encontrar conforto em Deus até que passem esses problemas. O Espírito Santo está sempre conosco e é a fonte
deste conforto. Os testemunhos dados a respeito de Estevão eram falsos e ele sabia disso. Mas sua atitude foi de pedir ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Isso foi lido no verso 60, do capítulo 7 de Atos. Estevão sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Por isso, foi capaz de perdoar. Se entendemos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos em conta os erros das pessoas para o nível pessoal e assim conseguiremos exercer o perdão mais facilmente. Isso ocorre na medida em que deixamos o Espírito Santo agir em nosso coração. Deus é maravilhoso. Da limitação humana, ele faz brotar a força da fé. Em meio à maldade humana, o Senhor lança a semente da salvação. Um pouco adiante das leituras bíblicas de Atos, feitas no início dessa aula, podemos ler a respeito da conversão de uma das pessoas que consentiram na morte de Estevão. Me refiro a Saulo, que posteriormente se arrependeu e se tornou um hábil pregador. Essa semente, lançada por Deus, vai de século em século brotando no coração de muita gente e chega até nós. Nossa tarefa? Seguir em fidelidade, a exemplo de Estevão, anunciando a palavra de Deus, confiantes de que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Irmãs e irmãos, vocês estão vendo as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Nosso irmão Walter Martins fará a oração encerrando a aula de hoje e logo em seguida vamos ouvir o recado que o nosso irmão João Batista Cital irá nos dar. Aproveito para desejar a todos vocês um bom domingo e uma semana abençoada. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome, porque tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor. Tu és o único Deus, Senhor Deus. Ó Senhor, guarda-nos, ó Deus, sempre na tua presença, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ilumine, Pai. Obrigado, ó Deus, por mais esse domingo, por mais essa manhã, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por mais uma manhã de aprendizado da tua palavra, Pai. A escola dominical, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, essa escola dominical, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoe também a pessoa, Senhor Deus, que sempre nos traz a palavra, Pai. Ó, Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo teu aprendizado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço e te louvo. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? Que o Senhor os abençoe, guarde e os proteja. Amados queridos, eu venho convidá-los para que no dia 9 de agosto, num domingo lindo de manhã, nós possamos participar da aula da escola dominical. E a lição vai ser a lição 3, chama José, o amor corajoso. Conto com vocês, que o Senhor os abençoe, guarde e que a luz do Espírito Santo esteja em seus corações. E tenham um bom dia.